com a senhora Cíntia. Ela já está com o microfone? Eu pediria que a senhora lesse a pergunta e depois discorresse a resposta. Algumas questões, eu entendo que elas já foram respondidas até durante a exposição do Major, enfim, eu acho que se não tiverem sido respondidas, eu prometo responder depois pelos e-mails que foram fornecidos aqui. Tem uma questão do Major Flávio. Quem que é, Major? Da Regional de Defesa Civil da região de Marília, isso. Em razão das condições de segurança, a PM solicita que o protocolo, solicitando policiamento, seja realizado com 20 dias de antecedência. Não sendo cumprido o prazo, o MP pode solicitar a interdição do evento? Mas até tentar responder em conjunto. Eu entendo que sim. Se não for respeitado esse prazo, se mesmo posteriormente a esse prazo não for solicitada essa participação da Polícia Militar, a gente já pressupõe que o evento não apresenta as condições mínimas de segurança. E, dessa forma, eu entendo que o MP pode tomar as medidas para que o evento não se realize. Bom, tem uma outra aqui, eu vou tentar condensar, porque elas são... Tem uma aqui que não é bem o nosso tema, né? Quem é o Rodolfo Chadim? O senhor é vice-prefeito de Duartina? O senhor está fazendo uma questão referente a ginásio municipal, se pode ser utilizado para eventos particulares, com cobrança de ingressos e lucro particular. Né? Esse seria mais uma questão referente a uma outra área de atuação do patrimônio público. Eu não me sinto à vontade de responder para o senhor. Eu vou pedir o favor que o senhor deixe depois seu e-mail e os assessores da área de patrimônio público entrem em contato com o senhor para a resposta. Pode ser? Tá certo. E outras duas aqui que eu vou tentar condensar são do João Aparecido dos Santos, vereador de Águas da Prata. E Cleusa Xavier Ferrari. Bom, enfim. Basicamente, os senhores questionam por que precisa acontecer uma tragédia para se tomar uma medida preventiva, né? Preventiva não, no caso, para se tomar alguma medida. Até como foi visto aí pelos slides que o capitão mostrou, capitão mostrou, desculpa. As tragédias não são uma peculiaridade do nosso país. Elas acontecem em qualquer país. E as tragédias, elas acontecem. Elas podem ser por um caso fortuito ou podem ser por uma deficiência humana, deficiência dos poderes públicos. E aí eu vou discordar um pouco do senhor, vereador, porque eu acho que quando a tragédia ocorre, isso fica muito mais evidente. A imprensa acaba publicando mais, enfim, e sempre se questiona por que não foi feito alguma coisa. Mas antes disso, as providências, elas são adotadas. A gente viu aqui pela minha fala, pela fala da doutora Mariana, do Corpo de Bombeiros, todos os requisitos que têm que ser seguidos para a realização desses eventos. E muitas vezes a responsabilidade é também daquele que está promovendo esse evento, em não adotar essas medidas. Muitas vezes isso não é adotado e não acontece nada, por sorte, enfim, por uma conjunção de fatores. Mas muitas outras vezes acaba acontecendo em tragédia. Então, assim, as medidas, elas são adotadas, né? O Ministério Público, os promotores de justiça estão abarrotados de serviço e adotam as medidas dentro das suas atribuições. Os policiais militares também. A gente viu pelos números que foram expostos, o Corpo de Bombeiros também. Então, ou seja, as medidas, elas são adotadas. As tragédias acontecem, podem ser evitadas. Então, às vezes, para uma tragédia que a gente tem a notícia, várias outras já foram evitadas com isso, né? Então, eu discordo dessa opinião que só quando acontece uma tragédia
é tomada alguma providência. Às vezes se alerta para algumas providências que não foram tomadas. Esse evento aqui, inclusive, é para evitar. Né, ele está feito com esse intuito de evitar futuras tragédias. Agora, as tragédias, elas são da vida, infelizmente, e elas acontecem. Né? Eu espero ter respondido a sua questão. Bom, da minha parte, eu tentei condensar bastante. Eu só peço ao vice-prefeito que depois procure para deixar o contato para mim. Obrigada. A sua dúvida será respondida, tá? Obrigada. A seguir, nós ouviremos as perguntas e as respostas da nossa advogada Mariana. Só queria esclarecer de novo assim. Nós estamos conversando sobre a utilização de espaços públicos de bem de uso comum do povo. Esse é o nosso mote nessa reunião. Como eu falei, há outros bens municipais que não são esses aos quais a gente está tentando trabalhar, que são os bens de uso especial e principalmente os dominiais. Os prédios da Câmara, Paço Municipal, ginásio de esportes, são todos bens de uso especial e não esses de uso comum. Nós estamos nos referindo especificamente a praças, a ruas, não é? Então, recebi várias perguntas sobre concessão, permissão de bens que são de uso especial. Por exemplo, pergunta aqui, acho que uma pessoa de Rosana, que recebeu da CESP uma série de imóveis. Recebeu em doação. A CESP fez doação, como sabem, lá é uma usina, foi instalada lá há muito tempo, e a CESP provavelmente cedeu algumas coisas que ela usou na época da construção ao município de Rosana, que inclusive nasceu de um acampamento de engenheiros na época. Então, o município de Rosana recebeu, e ela pergunta, a gente pode ceder esse espaço, já que a gente recebeu, e lá tem, parece, espaço para fazer lanchonete, eventos. Evidente, sim. Como eu disse, os bens públicos podem ser cedidos para particulares, sob o regime de concessão e permissão de uso. Vai precisar de licitação? Em alguns casos, sim, até. Se você quiser dar um up nessa utilização, você coloca isso a público e diz, olha, quem me oferecer a menor proposta para a utilização do espaço, eu cedo. Pode ser remunerado, pode ser gratuito, enfim. Mas é possível ceder o espaço público para a utilização de particulares, e, como eu disse, sempre com interesse público em primeiro lugar, não é? Se isso também é de interesse público. Então, todos esses espaços, bens públicos, são sujeitos à concessão e permissão, tá? Então, eu vou só dizer quem que perguntou para não ficar falha. Deixa eu ver aqui. Do município de a Donatella. CPOS? Você é da CPOS? Tá. A Donatella pergunta outra coisa. Locação de espaços em parques públicos, por exemplo, o Parque da Juventude, para fazer filmagens, eventos, é isso, Donatella? Bom, aí depende do município. Inclusive porque em logradouros públicos, imagino que se não tiver nenhuma especialidade de instalação de equipamentos e tal, de repente nem necessitaria de autorização, a meu ver. Mas depende do regulamento municipal. Se o município tiver um regulamento que exige qualquer outro tipo de utilização, sem ser sentar no banco ou atravessar a praça, então vai ser necessário. Depende da regulamento. Se não tiver nenhuma, é nenhuma. Então, não há problema nessa locação, percebe? Locação para filmagens, não é uma coisa permanente. E nem instalação de equipamento, né? Com fins lucrativos, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. As ruas são cenários, né? Televisivos. E ninguém cobra nada por isso, né? Bom,
Tem aqui de Carapicuíba, a utilização do espaço em favor de uma instituição através da concessão. Ela deve ser feita por autorização ou decreto? Bom, a concessão de uso de bem público é feita por concessão ou permissão. A concessão é um contrato. Então, ela depende de lei autorizadora, a permissão também, só que a permissão é precária, a concessão é por prazo determinado, é um contrato, a permissão é mais precária, enfim. Agora, sempre se faz por lei, porque você tem que autorizar esta desafetação. Se for uma coisa afetada, uma destinação pública, para ela poder ser concedida, ela precisa virar dominial, o imóvel. Então, precisa de lei autorizando isso. É esse o efeito da lei. Tá? Então, não é nem por autorização e nem por decreto, a não ser que seja uma utilização temporária, no evento, uma praça, não sei. Aí é o que nós estamos falando aqui. Agora, se for outro tipo de bem, precisa de lei autorizando e se faz por concessão ou permissão. Uma pessoa de Poá, o Joaquim, ele fala, em relação a bailes funk nas praças, isso aí é com a doutora Cíntia, eu não sei. Eu não vou em baile funk, então não sei como é que é. E também tem assim, ó. Não, nem a Cíntia. Nem a Cíntia, a atribuição. A Cíntia também não vai, não, né? Eu nunca vi, pelo menos. Em relação a bailes funk, é isso, né, Joaquim? É, né? E os moradores de praça. O que você quer dizer? Morador de praça fica chateado quando tem baile funk? É isso? Você escreveu aqui, né? Então ele pergunta, como é que resolve? Negócio é o seguinte, se o lugar não pode ter esse tipo de atividade, é o que eu falei, o município é que vai determinar. Se você tem uma praça inteiramente urbanizada, com equipamento, de lazer, playground e tal, se você permitir um baile onde as pessoas precisam de espaço, não vai dar certo nessa praça, então é melhor não autorizar. Então, vai depender do município essa questão de acontecimentos locais. Depois, o porquê de tanta interferência política em eventos tipo Fórmula Indy, circo, show? Como assim, Joaquim? Por que interferência política? Não é política, é técnica, entendeu? É o exercício da competência municipal na cessão desses espaços públicos para a realização de atividades privadas. Claro, tem interferência política? Sempre tem. Política com P maiúsculo, né? Sempre tem. Então, ela faz parte do jogo democrático, né? De forças que se degladiam e que se representam. Faz parte do show também. Só que não precisa de alvará do bombeiro. Depois, o Cerquilho, a Renata, ela fala assim, no caso do prédio da Câmara, é permitido emprestar para a realização de eventos, como, por exemplo, palestra ministrada por particulares para um grupo de munícipes e para a realização de formatura e tal, de instituições públicas e privadas. Olha, o prédio da Câmara tem um uso especialíssimo, que é servir ao Poder Legislativo. Ele não se vocaciona a outro tipo de utilização. E nós sempre tivemos perguntas nesse sentido, né, na Cruz, sobre a utilização da Câmara para outros fins que não os legislativos, o funcionamento da Câmara. Eu diria que não, que este imóvel tem um uso especialíssimo e ele não se adequa a isso. Lembrando que a Prefeitura não é uma imobiliária, tá? Primeira questão. Ela não vende, compra, aluga, cede, tá? Porque senão tem que montar lá, tem que contratar corretor como servidor público, certo? Porque de repente fica achando que é isso. Não é. Então ela só tem os bens para suas funções públicas. Do mesmo jeito que a Câmara, ela tem lá o espaço para funcionar a sua atividade, que é o Poder Legislativo. Então qualquer outra utilização é absolutamente inadequada para a Câmara, a meu ver. E principalmente aqui pergunta, pode cobrar? Bárbaro. Agora vamos alugar tudo para ganhar um dinheiro, a Câmara vai arrecadar, já que ela não tem arrecadação, né? Ótima ideia. Ela arrecada alugando os espaços. Não me parece que possa ser admitido.
com o espaço da Câmara para isso, nem no Paço Municipal. Tá? Acho inadequada essa utilização, a meu ver, né? Eu não faria. De Altinópolis, o Hugo Garcia, no caso de ceder bens de uso especial, por exemplo, escola, para particular, fala-se autorização ou permissão? Em permissão, né? Porque é um prédio, então, se for permissão, é precária, como eu disse, se for a concessão, ela é contratual, por prazo determinado, tá? Mas aí é necessário ver para que é, né? Você vai desafetar uma escola, certo? Vai transformar a utilização dessa escola. Bom, de Rosana era a da CESP, né? Naqueles imóveis da CESP. Pindamonhangaba pergunta: estamos tendo em nossa cidade várias dúvidas com relação à divulgação e acolhida pela Prefeitura e eventos onde já estamos cedendo espaço, as estruturas, artistas. A Prefeitura está cedendo artista também? Hein, Renato? É isso, Renato? Prefeitura cede artista também? Não, servidor público é artista, mas não sabia que chegava ao ponto dele se apresentar em evento, né? Bom, de qualquer jeito, parece que a Prefeitura está apoiando inteiramente os eventos. Entendi. Tá. E aí, por causa disso, o Renato pergunta assim: juridicamente podemos fazer também cartazes, faixas de divulgação, né? Já que eles estão apoiando tudo. Não me parece, viu, Renato? Porque, na verdade, vocês não são promotores do evento, né? Vocês apoiam o evento dando uma infra, emprestando grade de segurança, lâmpada, não é? Mas acho que a divulgação, inclusive com a produção desses flyers e cartazes, não são despesas próprias para a Prefeitura. São despesas impróprias. Quer dizer, pensa um pouco. No Carnaval em São Paulo, e aliás, o capitão, gostei da fala dele, aqui em São Paulo é bem estruturado, mas aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, no Carnaval, se faz muita sessão de coisas do AMB, por exemplo, para a sessão de eventos, não só de carnaval no interior, tá? O AMB cedia bastante aquelas grades de proteção, entendeu? Então apoiava. Agora, o promotor do evento é ele, não é o poder público. Toda essa responsabilidade é dele. É dele. E, diria mais, viu, doutora Cíntia? Se o município não cuidar disso, eu acho que tem corresponsabilidade local também. O próprio prefeito, não é, se responsabilizando pessoalmente até pela inércia. Né? O Ministério Público, há uns tempos atrás, entendia, e acho que entende ainda, que a questão de loteamentos clandestinos instalados em município é corresponsabilidade do prefeito também, não só do loteador, porque deixou. Então, isso aí é capaz de começar a acontecer a corresponsabilização. Então, precisa estar atento, muito atento para isso. Bom, com relação à internet, algumas dúvidas. Duas pessoas perguntaram basicamente a mesma coisa. O alvará de funcionamento da edificação seria o que popularmente chamamos de habite? Não. O alvará de funcionamento se refere a uma autorização para uma casa comercial ou industrial funcionar em relação à sua edificação adequada, tá? E ao tipo de comércio, ao uso que esse imóvel tem, se é permitido na área onde está localizado. O habite se refere especificamente à edificação. Quer dizer, lógico, quando a pessoa apresenta uma planta, é lógico que ela vai construir de acordo com a zona de uso onde ela está localizada. Mas o alvará de funcionamento se refere especificamente ao tipo de ramo de atividade econômica e também à edificação. E a instalação toda, dependendo do que é, tem especificidades. Por exemplo, um açougue tem lá um montão de regras sanitárias, não é? Não é isso, Major? Tem um montão de regras sanitárias,
que tem que ter azulejo de cima a baixo e tal. E isso é objeto de fiscalização pela vigilância. Então, é um prédio específico, né? Matadouro, prédio específico. Farmácia, outras exigências. Então, cada um tem a sua especificidade, né? Essa pergunta também do Abitse e essa de uma pessoa também pela internet. A prefeitura deve estar vinculada à apresentação do laudo do bombeiro para emitir o seu alvará e sem exigir a apresentação. Olha, é o seguinte, eu acho que tinha que ser feito em conjunto. A Polícia Militar trouxe aqui um exemplo, ela também está pensando assim, e atua em São Paulo dessa forma. Quer dizer, tem até uma reunião lá na Polícia Militar. Tem café lá? Então tem tudo lá, café, tal. Mas eles vão lá. Para quê? Para todo mundo conversar e ver o que precisa ter. Né? Para ninguém ser surpreendido, né? Por nada. O que eu estou propondo não sei como é no interior, né, capitão? Porque, de repente, não tem essa estrutura que vocês têm aqui na capital, né? Na região metropolitana. Temos as unidades territoriais que atendem a todo o Estado e elas devem ser procuradas porque essa norma interna corporis funciona para toda a região do Estado. Então, todo mundo vai estar apto, se não for naquele momento, repassar essa demanda ao batalhão, né, para que seja atendido e feita a reunião. Não, essa informação é importante, nem sabia. Então, aquela minha ideia de reunir tal e qual acontece por conta da Polícia Militar, que envolve os bombeiros. Então, precisa do alvará de bombeiro? Sim. Sim. Você não vai correr o risco de emitir um alvará sem saber se ele está de acordo lá com o sistema de proteção, incêndio, de prevenção, etc. Eu diria que sim. Então, tudo tem que ir para o mesmo lugar. A Polícia Militar, os bombeiros, a Prefeitura. Então, esta reunião, que parece ser já de hábito da polícia, poderia ser utilizada como um fórum de exame do plano do promotor do evento. Então, me parece que seria uma ótima medida. Quer dizer, os municípios poderiam pôr isso nas suas legislações. Gostaria de saber, uma outra pessoa, um dos exemplos, aquele morador que reside em frente à praça e aquele que também for morador e pedir ao executivo autorização de uso da praça, da realização do show, como fica para o executivo se deferir ou não? Sim, ele vai deferir se houver conveniência e oportunidade, porque é discricionário da parte dele. O que interessa saber é o seguinte, alguém tem que mediar conflitos. Se a prefeitura não fizer isso, alguém vai fazer. É o espaço que a prefeitura tem, o poder público tem que assumir esse espaço, né? Não pode deixar sozinho, porque se deixar sozinho, cada um vai fazer o seu interesse natural. Eu vou querer saber do meu. O poder público tem que saber de todos. Essa é a função do gestor público. Você não quer fazer isso, então você não é gestor. Então você vai para casa e trata do seu e pronto. Por quê? Ser o gestor é tratar do interesse comum. É para isso que a gente está lá. Não é? Então, é reunir todo mundo, administrar conflitos sempre tem. Não é, doutora Cíntia? Não existe uma coisa... e é bom que tenha mesmo, porque senão a gente não tem trabalho. Tá certo. Bom, eu espero ter respondido rapidamente as questões e, claro, a gente está sempre à disposição aqui no CEPAM, a gente tem aí o nosso contato em qualquer lugar e onde poderão nos fazer contato pessoalmente, estarei sempre à disposição. Obrigada. Nós agradecemos a palavra da doutora Mariana e passaremos a ouvir as perguntas e respostas dirigidas ao nosso major Frank Tinozzi. Vamos lá. Então, tem pergunta bastante. Então, a doutora Andréia, de Piracicaba, pergunta: existe no decreto estadual, além das normas para as edificações,
exigências mínimas para a largura das vias de acesso às edificações em condomínios horizontais residenciais para garantir a acessibilidade dos caminhões de bombeiro. Doutora Andréia? Sim, tem sim. Nós temos uma instrução número 6. Depois a senhora pode olhar na internet, que especifica as dimensões para condomínios, não só residenciais, mas também industriais. Então, todos os acessos têm que ter um portão com, no mínimo, 4 metros de largura por 4,5 metros de altura, e o piso tem que aguentar 25 toneladas distribuídos em 2 eixos. Então, sim, o bombeiro tem essa preocupação. Curiosamente, essa preocupação nasceu no incêndio da CESP, onde o prédio, lá na Paulista, teve o incêndio e os caminhões não conseguiam chegar perto, porque tinha um espaço muito grande entre a edificação e a calçada. Então, dessa época, né, desde 87, a gente tem sim a preocupação em deixar a viatura próximo do local da ocorrência. Senhor Alex pergunta: em casos de eventos com uso de arquibancadas removíveis, já feita a devida vistoria e após esta ocorrer uma forte chuva, haverá por parte dos bombeiros uma nova vistoria? Não. Por quê? Quando a gente exige a anotação de responsabilidade técnica, o próprio profissional, ele tem que prever que até a validade do serviço dele tem que ser calculada qualquer tipo de intempérie, qualquer tipo de eventualidade. Então, uma vez feita a vistoria, uma vez emitida a anotação de responsabilidade do profissional, nós não questionamos mais, nós imaginamos que ele calculou a estrutura para resistir às intempéries, naquele período da prestação do serviço. Tá? Mas e se cair? Novamente, né? Ele é o responsável pelo serviço que ele está prestando. Se cair, ele vai responder para o órgão correspondente. Tudo bem? A senhora Elizabeth Iris mandou uma página de perguntas, mas vamos ver o que eu posso ajudar. Existe um plano estratégico de monitoramento dentro de espaços públicos? Eu não posso responder por todos os espaços públicos, né? Eu posso responder pela parte de bombeiros. O nosso planejamento estratégico é o projeto. Então, feito o projeto, onde são contemplados os sistemas de segurança, dentro desse projeto, sim, nós temos o monitoramento do sistema, mas sistemas de segurança contra incêndio. Como é feito o controle de inspeção elétrica predial em escolas públicas? Quem faz esse controle e aonde fica arquivado? Excelente essa pergunta. Muito bom. Acho que ela é via e-mail, né? Dentro do planejamento do bombeiro, dentro do sistema de proteção contra incêndio, uma ferramenta nova, nunca ninguém ouviu falar, chamada PDCA. Então, dentro do PDCA, que é uma ferramenta, estou brincando, hein? Então, é uma ferramenta consagrada no mercado, e dentro do PDCA, nós temos a letra C, que é o check, né? Que é conferir, verificar se o processo está funcionando. O que nós descobrimos? Em 2011, 2009, 2008, 2010, lembra que eu falei para os senhores? 3% dos incêndios tinham AVCB. Então, alguma coisa, mesmo sendo uma porcentagem muito pequena, alguma coisa estava pegando. O que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa. Esses que tinham AVCB, por que pegaram fogo? E nós constatamos que eram problemas elétricos que a gente não contemplava até 2011. Então, o prédio tinha o AVCB, mas pegou fogo. Por quê? Porque pegou fogo na instalação elétrica, que era uma coisa que a gente não olhava. Rodando o PDCA, nós criamos a Instrução Técnica 41, Inspeção Visual de Instalações Elétricas. Então, com relação a instalações elétricas, em escolas, em qualquer tipo de edificação, o Corpo de Bombeiros, só que
A parte elétrica é um universo. Dentro da engenharia, é um mini universo de atribuições. Então, nós não conseguimos olhar todos os detalhamentos de uma inspeção elétrica. O que nós conseguimos fazer dentro de uma inspeção? Uma inspeção visual. Então, a gente verifica o estado de conservação do sistema elétrico, se existe uma anotação de responsabilidade técnica da instalação elétrica, a parte de para-raios, isso a gente consegue olhar. Onde fica arquivado? No projeto de proteção contra incêndio, que fica arquivado no Corpo de Bombeiros Territorial. Quero saber quem fiscaliza a estrutura de eventos temporários. Por exemplo, Festa do Peão. Como eu disse para a senhora, né? Nós fazemos a inspeção, nós falamos, essa estrutura, ela precisa de um responsável técnico que me garanta que essa estrutura não vai cair durante um determinado período. E quem faz, então, a pessoa fazendo uma anotação de responsabilidade técnica e sendo credenciada pelo órgão correspondente, nós acreditamos, de boa fé, que o profissional está trabalhando direitinho, que o serviço está seguro. Agora, quem fiscaliza o serviço dele? O conselho dele. Uma pequena justificativa não, né? Mas uma falha nossa. A gente só está falando de engenharia. Arquitetos também podem fazer análise, projetos técnicos. Tá? Eles também têm a capacidade, a competência para fazer projetos. A dona Maria de Fátima pergunta, muito parecido com a senhora. Por que as vistorias só acontecem com mais frequência quando tem uma tragédia como Santa Maria? Será que as prevenções realmente são realizadas no momento correto? Ou não? E por quê? Eu entendi a pergunta, eu só não entendi bem o momento correto que a senhora falou. Vou tentar responder. Se não for, depois a gente pode conversar por e-mail. Por que as vistorias acontecem com mais frequência em uma determinada tragédia? Na verdade, talvez as tragédias e a própria mídia sejam veículos que nos alertem, relembrem. Então não é que porque acontece a tragédia, o pessoal pede mais vistoria. Pede porque lembra, é mesmo, tem que fazer vistoria. Eu estou me sentindo seguro. Então, com relação... agora ficou muito alto. Por que as vistorias não fazem? Porque, na verdade, a mídia relembra as pessoas e as pessoas acabam, por temor, por lembrança, acabam pedindo mais vistorias. Mas não exatamente por causa da tragédia está pedindo mais vistorias. Na verdade, a tragédia é só um veículo que a mídia acaba divulgando e promovendo essa ideia de que tem que regularizar. Não sei se respondi, mas depois pode conversar por e-mail, para a gente dar uma celeridade. Senhor Silvio de Poá, como servidor municipal, posso exigir da municipalidade o AVCB para a realização de eventos, mesmo não existindo legislação municipal? Bom, a legislação estadual pede. Então, mas assim, pede para que o Corpo de Bombeiros execute. Então, o município em si não. Na verdade, é um dos objetivos da nossa conversa, né? É fazer esse link entre o Estado e o município, para que o município crie mecanismos de exigência. Porque, como eu disse para os senhores, né? O bombeiro, ele fiscaliza, ele verifica, ele não aprova, mas ele não interdita. Quem interdita, o Ministério ou a Prefeitura. Por ordem judicial, é a Prefeitura. Então, mas, novamente batendo naquela tecla, né? Tem AVCB, está mais seguro. Não tem AVCB, pode estar seguro ou não. Então, sim, é interessante pedir o AVCB. Se vai pedir via município, desde que o município tenha um trabalho, como o Major Silvio falou, de convênio, de alguma lei municipal exigindo a vistoria do bombeiro. Posso usar o decreto estadual 56? Pode, é estadual, mas desde que respeitada a participação municipal. Um instante. Preciso comunicar que a senhora Cíntia, por cumprimento de agenda, terá que se retirar e fechar o recinto. Fique à vontade, senhora, por favor.
Pode continuar. Olha lá, quase acabando, falta só mais 10. Brincando. A arquiteta Giovana pergunta: em locais fechados e já construídos, onde foi feito um evento, mas este local já tem um AVCB, eu tenho que entrar com AVCB? E se for em um hotel? Por que às vezes tenho que entrar com o processo no corpo de bombeiro e às vezes não é necessário? Qual é o critério? O critério são sistemas de segurança. Então, no caso, pelo que eu entendi da pergunta, teve alguma modificação interna no Enem? Vê se eu entendi. Seria na Bienal. Quando muda o layout interno. Certo. Tá. Tá. Qual que é o parâmetro? Então é o seguinte. Quando a gente faz a vistoria, a gente segue exatamente a planta. E a planta tem um determinado layout. Então, nesse layout eu calculo principalmente as rotas de fuga. Quando a gente muda o layout interno, eu não sei se essa rota de fuga foi alterada. Então, em tese, cada vez que eu mudo o layout interno, que eu tenho que fechar uma saída de emergência, que eu mudo o número de pessoas lá dentro, eu preciso olhar de novo. Então, normalmente a gente pede para que a pessoa faça uma conversa com a gente via escrita para ver se é o caso de fazer um projeto temporário ou se apenas uma FAT, um formulário de atendimento técnico pode resolver. Mas sempre procure o sistema de segurança. Eu vou falar no final depois, tá bom? O Carlos Alberto, temos em São Bernardo, temos um parque de esportes radicais com vários equipamentos esportivos. Também tem um espaço com palco para shows, com capacidade para 3.000 pessoas. Precisamos de AVCB? Sim. Eu acredito que você tenha... mas é descoberto. Mesmo descoberto. O problema, novamente, são sistemas de saída de emergência. A gente tem que calcular para ver se, em caso de emergência, de pânico, as pessoas conseguem sair do local. Quase acabando. Via chat, de engenheiro Fernando. Se o Corpo de Bombeiros não cumpre o prazo estipulado pela IT para a vistoria, tenho que ingressar na justiça para que o evento ocorra? Vamos lá. Ixi, os dois advogados foram embora. A doutora também. Vamos ver o que eu posso ajudar, né? É, curta. Tinha que ter respondido antes, né? Não, mas eu vou tentar. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Se o Corpo de Bombeiros não cumpre o prazo. Primeiro, que se saiba, né? Não sei se é vantagem ou desvantagem, mas o militar ele é mais rápido nesse procedimento de apuração. Se não cumprir o prazo de 30 dias, o militar provavelmente vai entrar por não trabalhar mal, por trabalhar mal, e dentro do nosso regulamento disciplinar ele vai ficar preso. Então eu tenho certeza que ele vai se esforçar para cumprir o prazo. Agora, tenho que entrar na justiça para que o evento ocorra. Se respeitar, não precisa entrar na justiça, Fernando. É só cumprir os prazos. Entra dentro daquele prazo de 7 dias. Não vai ter problema. Não vai precisar entrar na justiça por causa disso. Agora, não respeitou o prazo. Tenho certeza que o sistema vai fazer de tudo para poder ajudar. Porque, novamente, é nosso interesse que o evento tenha AVCB. Porque o AVCB é sinônimo de que o local vai estar seguro. Agora, entrar na justiça eu acho meio radical. Nessa parte jurídica eu deixaria com as doutoras. Mas eu digo que, se respeitar o prazo, não vai haver necessidade de entrar na justiça. E, finalmente, também da Giovana, de São Paulo, para definir dimensões de placas de sinalização de rotas de fuga em eventos temporários. Qual IT que eu utilizo? A instrução técnica 20. Qual parte? Anexo 1. Aqui, até estava aqui na página. Entrando na IT 20, lá tem como fazer o dimensionamento das placas. Oi? Tá falando ou não?
Não, mas as placas são as mesmas. Temporário ou fixo, o dimensionamento das placas é o mesmo. Depois eu tô com o seu e-mail aqui, a gente pode até responder pelo sistema, tá? Mas tem um dimensionamento sim, tá na IT. E finalmente, né? Há algum local no Corpo de Bombeiros aonde podemos ir tirar dúvidas quando elas surgirem na hora de fazer o projeto técnico? Tem sim, tem 2 locais. Tem um local físico, que é o bombeiro territorial. Então, em todo o estado, o sistema técnico, ele tem um plantão de dúvidas, para qualquer tipo de dúvida técnica. No interior, por nós termos um efetivo menor, ele tem determinados dias e horários. Agora, na capital, é horário de expediente. Então, se você estiver em São Paulo, tiver uma dúvida, passa na Praça da Sé, no nosso endereço, tem um pessoal lá que atende durante o horário de expediente. Fora isso, nós temos o atendimento daquele e-mail que eu passei aqui. Então, qualquer dúvida técnica, é até bom mandar por e-mail, porque a gente registra e a gente consegue cumprir o prazo de resposta também, né? Então, nós temos mecanismos de auditoria interna e fiscaliza se o atendimento está sendo bem feito. E um desses seria o registro via e-mail. Tá bom? Então, tem sim, tem 2 locais. E fim aqui. Nós agradecemos ao Major Frank e ouviremos a partir de agora as perguntas e respostas que foram dirigidas ao Major Eduardo. Não? Perdão. Perdão. Capitão Hélio Silva. Perdão. Tem uma pergunta aqui da Mariana, de Mairink. Faz a seguinte questão: todos os integrantes devem ser cadastrados na Polícia Federal ou somente a empresa de segurança? Bem, quando o promotor do evento nos pede o policiamento e apresenta o que chamamos de certidão de providências, ele consta nesta certidão a empresa de segurança que ele está contratando para realizar as incumbências próprias da empresa de segurança privada. Neste contexto, ele apresenta ainda uma cópia do contrato com a empresa e, né, a empresa fornece, né, o documento, uma cópia do seu registro na Polícia Federal. Então, toda empresa de segurança privada criada, ela decorre de uma autorização, né, de um registro junto à Polícia Federal. Tanto é que ela inicia suas atividades prestando segurança desarmada e deve cumprir outros requisitos para, né, poder exercer a atividade de segurança armada junto à Polícia Federal. Quais são as características de uma segurança privada? A grande rotatividade na questão dos funcionários, né? Então é muito comum contratar o fulano, aí demite, contrata o Beltrano. Então existe uma rotatividade muito grande em relação a isso. Mas o que se pede é que esses seguranças tenham efetivamente um curso, né, de formação para que possam prestar esse serviço. E nós pedimos também, sempre por parte dessa empresa, que o promotor nos apresente a relação nominal dos seguranças que vão trabalhar no evento. Porque é comum o, entre aspas, chapéu da empresa, né? Fala que vai fornecer 150 seguranças, por exemplo, ao evento. No entanto, ele apresenta 100, 90. Né? Então, nós queremos a relação nominal para nós podermos também, se eventualmente nós identificarmos isso no ato do evento, tomarmos as medidas cabíveis, né? Até junto ao promotor do evento, porque toda a nossa relação, polícia militar, é com o promotor do evento e não com as outras partes. E por fim aqui uma pergunta excelente, né, da doutora Rita. Ela é promotora de justiça em Porto Feliz e ela nos pergunta o seguinte: como avaliar quando a suspensão do evento pode ser mais desastrosa sob o ponto de vista do impedimento de acesso às pessoas? Olha que pergunta complicada, difícil, né? Penso eu que nós devemos avaliar, né, vários fatores. O primeiro deles é, né, a questão do nosso bem mais precioso, que é a vida. Então nós temos que pensar da seguinte maneira: o quanto, né, a inexistência de um requisito que é elencado na legislação pode afetar a integridade física das pessoas, né? Então, exemplo, o quanto a falta do alvará de funcionamento, né, daquele espetáculo com a área nova implantada, o palco,
pode impactar, né, se o evento acontecer sem essa certificação, sem esse alvará. O quanto pode impactar na integridade física e na vida das pessoas a falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Penso eu que todo o impacto possível. Então isso é uma situação clara, né, da suspensão do evento. Por outro lado, se for um outro requisito de menor importância, se é que a gente pode assim dizer, nós temos que avaliar outros fatores. Quais sejam? A magnitude do evento, a proximidade da realização do evento. Será que eu tenho tempo disponível para, na mídia, informar o número maior de pessoas possíveis que esse evento não será realizado, será suspenso em função do não atendimento de tal ou tal coisa? Né, quantas pessoas irão para esse evento? São 50 pessoas, 100 ou 10 mil? Né? Então, o quanto nesses fatores, nessas situações que a gente precisa avaliar para saber se a suspensão do evento será mais desastrosa do que a realização e depois a cobrança, né, as medidas cabíveis nas 3 esferas: administrativa, penal, né, e civil. Então é nesse contexto que nós devemos enxergar, penso eu, pensa a Polícia Militar, sempre na integridade física e na vida das pessoas. E aí tem uma pergunta aqui para os bombeiros também, essa pergunta é para nós todos, né? Pensarmos aqui em harmonizar os prazos da PM e dos bombeiros, porque, né, como disse ali na prática, né, o MP tem recebido sempre em cima da hora essas comunicações. Obrigado. É isso aí. Muito bem, nós agradecemos as palavras do capitão e, em nome da direção do CEPAM, pois não, o seu microfone está funcionando? Tá. Posso atender? É uma pessoa que pergunta, existem espaços como a convivência, centro de convivência com idosos, que são previamente licenciados para eventos próprios, tais como o baile da meia-idade. Pode esse espaço ser locado para outros eventos? Bom, se ele é um espaço criado pela prefeitura, chamado Centro de Convivência de Idosos, imagino que ele vai ter que ter esta destinação, não é? Então, para outros eventos, quais? Um baile funk? Então, se é um centro de convivências para essa destinação, eu entendo que não caberia a destinação para outro tipo de evento que não seja para atender a esses idosos, já que é um espaço específico, né? Então, eu entendo que esse específico não, talvez outros. Obrigada. É funk da melhor idade, o capitão está sugerindo aqui. Pode ser, né, capitão? É verdade. Obrigado. Obrigado, doutora Mariana. Bem, então, em nome da direção da nossa fundação, do CEPAM, nós estamos encerrando este encontro temático sobre o uso coletivo do espaço público para eventos, providências e responsabilidades. Nós agradecemos a presença de todos e, sobretudo, dos nossos palestrantes, que puderam nos suprir de informações importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigado a todos.